outra vez com as Sagradas Escrituras, né? Agora nós vamos falarmos sobre as grandezas daquilo que o Ruach Kadosh deixou para nós, né? As Sagradas Escrituras, está tudo escrito, meus irmãos, basta nós olharmos, né? Olharmos com carinho, olharmos com todo o nosso coração, né? No livro de Inchaial, o profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8, diz assim: Eu sou Iau, este é o meu nome, a minha resplandecência, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, desde o início, os profetas maiores, os 4 profetas maiores, os profetas dos Pentateucos, né, eles, lá em Al-Shalom, o povo de Israel, eles profetizaram contra essas imagens de escultura, né? Várias passagens, tanto relatadas pelos profetas, como relatadas também pelos discípulos, não concordaram com essas imagens de escultura. Por que, meus irmãos? Porque o Ruach é só um, né? E ele repousa em todos, né? Há um só Ruach, uma só imersão em um só Altíssimo, né? Todo-Poderoso, né? Que é Yahweh, né? Só existe um, meus irmãos, entendeu? E existe, meus irmãos, o Ruach do erro, né? Que traz às pessoas essas palavras, né? Essas palavras, títulos e nomes de Balaíns, né? Esses nomes que fazem com que as pessoas sejam enganadas, receberam o Ruach do erro, né? E no livro de Apocalipse, o livro escrito por Yaohana, capítulo 3, versículo 12. É o que é que diz aqui, meus irmãos. Essa passagem é muito importante para todos nós, né? Apocalipse, capítulo 3, versículo 2, o livro de Yaohana, né? Ele viu o querubim, e o querubim chamou. Ele entrou pela porta da salvação, ele entrou pela porta estreita. E diz aqui: a quem vencer, eu farei coluna do templo de meu Yahweh. É uma grande coluna, meus irmãos, né? Essa coluna, ela não tem fim, ela sobe e não tem fim, né? E dele nunca mais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Yahweh, e o nome da cidade do meu Yahweh, e a nova Yahushalã, que desce do céu, do meu Yahweh, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Ruach diz às igrejas, né? Meu novo nome, por quê? Porque Yahusha, né? Ele era celestial, meus irmãos, quando ele desceu à terra, né? E aí foi o que aconteceu, ele recebeu um novo nome, né? Qual foi esse nome que ele recebeu? O nome que o anjo Mical, né, trouxe a Mariã, né? Mical saiu do trono, o Todo-Poderoso deu o nome para Mical, né? Mical foi até Mariã, né? Mariã recebeu o nome, quando ele disse: salve a agraciada mulher, de ti nascerá o Salvador, né? Yahusha quer dizer Salvador, né? Não existe o nome como o nome de Yahusha, por isso que ele é o Salvador, né? Porque ele traz salvação, a salvação está nele, né? Então ele recebeu esse novo nome, né? Yahusha, né? Se vocês prestarem atenção aqui nessa passagem, diz: ao que vencer. Vencer quem, meu irmão? Nós temos que vencer as potestades, os príncipes, né? Os obstáculos, as pedras de tropeço, meus irmãos, né? Vencer as emboscadas de Satanás, né? Vencer até mesmo Satanás. E quando você vencer o Satanás, que você se tornar o vencedor, o que é que vai acontecer? Você vai ver uma porta estreita, como Yaohana viu, né? Quando o querubim chamou Yaohana, e nessa porta estreita você vai ver uma vara, né? Uma vara que ela brilha como ouro, meus irmãos. E você vai ver uma almofada e uma coroa em cima dessa almofada, né? Então, você se tornou um vencedor. Ali é a porta. E na porta você vai ver relâmpago, vozes e trovões, né? Você de fora da porta. Essa é a visão que você vai ter. Então você tem que vencer todos os obstáculos colocados na terra para se tornar um vencedor, para poder entrar no reino, para poder receber a coroa, para você poder receber uma vara, né? Então, né, será colocado, você vai receber também numa nova pedra branca um novo nome, né? Essa nova pedra branca você vai ter um novo nome. Você vai pertencer aos céus. Você pertence ao Todo-Poderoso e ao dos Exércitos, né? E dele nunca sairá, tá entendendo? Dessa coluna. Jamais o seu nome sairá de lá, né? Por hipótese alguma. Escreverei sobre ele o nome do meu Yahweh, né? O nome do Todo-Poderoso, né? Porque o Todo-Poderoso só tem um nome, meus irmãos, né? 72 nomes, como essas denominações, essas seitas, essas divisões estão dizendo que é, né? Ele só tem um nome. Então o nome, ele vai receber esse nome, né? Ele vai ser selado nesse nome, ele vai ser redimido, vai ser purificado,
porque ele conheceu quem é o Todo-Poderoso e ele também conheceu quem é o seu filho. Né? Então ele receberá o nome do meu Iau e o nome da nova cidade do meu Iau e o novo nome do Salvador. Né? Então, o que é que acontece aqui, meus irmãos? São dois nomes, o nome do Pai, o nome do Filho e o nome da nova cidade. Né? Iau e Auxa, né? Formando a cidade Iau-Xalã, ou seja, três nomes em um único nome, né? Iau-Xalã. Né? Essa é a cidade, meus irmãos. Né? Não existe outro nome juntando, da forma que foi juntado aqui, forme o nome da nova cidade ataviada que desce do céu. Né? Então, o Ruach diz isso para quem? Ele diz isso para a igreja de Filadélfia. Por que a igreja de Filadélfia? Porque a igreja de Filadélfia, eles conhecem quem é o Pai e eles conhecem quem é o Filho. Né? No livro de Números, capítulo 6, Números capítulo 6, versículo 27, o que é que diz aqui? Capítulo 6, versículo 27. Diz o seguinte, né? Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Né? Aquele que recebeu o nome do Todo-Poderoso, ele é filho, ele é descendente de Abraão, de de Isaac e de Jacó. Ele é descendente, meu irmão, do povo de Iau. Por isso, meu irmão, ele recebeu um novo nome, por isso foi colocado o nome dele na coluna, por isso ele viu a porta estreita. Entendeu, meu irmão? Por isso, né? Tudo é interligado em profecias, e Iau deixou tudo interligado em profecias. Se vocês prestarem atenção, as profecias estão se cumprindo. Agora, meus irmãos, nós recebemos o nome do Todo-Poderoso na terra. Né? No livro de Salmos, se vocês prestarem atenção, não são todos que estão invocando o nome do Todo-Poderoso. Né? Livro de Salmos, capítulo 91, versículo 14, diz assim, versículo 14, porquanto tão encarecidamente me amou, né? E também eu livrarei e pô-lo-ei em retiro alto, porque conhece o meu nome. Ele passou a conhecer. Ele passou a fazer parte da igreja de Filadélfia, a igreja que está salvando, a igreja que está sobre toda a terra. Portanto, tão encarecidamente me amou. Amou o quê? Amou como? Você foi obediente, meu irmão, até a morte. Se você morrer, quem tem o poder de trazer você de volta? O Todo-Poderoso. Você não tem que estar preocupado com isso não, meu irmão. Você tem que estar preocupado em fazer a vontade do Todo-Poderoso na terra. Né? É nisso que você tem que estar preocupado, focado naquilo que o Todo-Poderoso te destinou a fazer. Né? Também eu livrarei e pô-lo em retiro alto, porque conhece o meu nome. Ele está dizendo aqui que Iau vai te livrar da grande tribulação, que está por vir, que está por começar a grande tribulação, meu irmão. Vai haver muito sofrimento, né, na face da terra. Ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na sua angústia. Dela retirarei e darei benevolência. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. A salvação é Iau. Né? Então, foi revelado o nome Kadosh. O nome Kadosh está sobre a terra. Né? Os irmãos, os Ialdins, estão invocando o nome do Todo-Poderoso Iau e o nome do seu filho. Apocalipse, o livro da revelação, escrito por Iauhana, capítulo 3, versículo 1. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte. Apocalipse, capítulo 3, carta à igreja de Sardes. Em Sardes, ao anjo, né, da igreja que está em Sardes, escreve isto. Diz, o que tem os 7 ruaches de Iau, né, e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras. O que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Iau. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrependa-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida,
e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Guache diz às igrejas, né? Sempre o Guache está falando dessa forma, né? Aqui, meus irmãos, né, é aquele que vencer, né, passar por cima de todos os obstáculos, ele será revestido de autoridade, meu Deus, né? Aí ele receberá um novo nome, e esse novo nome é o nome do Todo-Poderoso, né? Ele será remido, purificado, meus irmãos, né, pelo sacrifício do Cordeiro lá no madeiro, entendeu, meus irmãos? Essa é a promessa do Todo-Poderoso para com seus filhos, né? No livro de Isaías, o profeta Enxaial, Isaías capítulo 52, versículo 6. O que é que diz aqui nessa passagem, capítulo 2, versículo 6? Diz assim, meus irmãos: portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo que falo. Eis-me aqui, o meu povo saberá o meu nome. E Yahweh está dizendo para nós, meus irmãos, que ele tem um povo. Yahweh está dizendo para nós: coloca o meu nome sobre o meu povo. Yahweh está dizendo para nós que ele tem um nome, né? O nome foi revelado, né? Yud Rei Vav Rei. Contemple o prego na mão. Esse é o nome que está acima de todos os nomes, meus irmãos. Não existe um nome na face, na terra, que seja um nome igual ao de Yahweh, né? Yahweh salva, e Yahweh é a salvação, meus irmãos. É isso que quer dizer no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 30, Provérbios capítulo 30, versículo 4, que é que diz aqui? Diz o seguinte, capítulo 30, versículo 4, diz o seguinte, meus irmãos. Diz o seguinte, Provérbios capítulo 30, versículo 4. Quem subiu aos céus e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é esse que o sabe? Qual é o seu nome? Quem é que vai conhecer o nome do Todo-Poderoso? O vencedor. Aquele que for remido, aquele que for purificado. Aquele que recebeu um novo nome numa pedra branca. Esse é o filho de Yahweh. Esse é o vencedor. É esse que vai entrar no reino. É esse que vai receber uma vara. É esse que vai receber uma coroa, meu irmão. Por quê? Porque ele conhece quem é o pai e ele conhece quem é o filho. Conhecendo quem é o pai e quem é o filho, né, gerou a salvação, gerou a purificação. Está salvo. Ele vai entrar no reino. A Sagrada Escritura diz que nós temos que conhecer. O que é que está acontecendo com os crentes que estão nas denominações? Eles estão sendo impedidos de conhecer quem é o pai e de conhecer quem é o filho. Por causa de quem? Né? Por causa desses líderes religiosos, né, que não deixam eles conhecer quem é o Altíssimo Todo-Poderoso. Nós temos que conhecer, meus irmãos. Conhecendo quem é o pai, como é que a gente conhece, né? Quando a gente passa a ver, quando a gente passa a ouvir, né? Quando a gente passa a orar, quando a gente mergulha nas águas, né? Que você passa a crer, né? Crer verdadeiramente no Cordeiro, que o Cordeiro é Yahshua, Yahshua que é o Mashiach, Yahshua é o nosso Salvador. No livro de Apocalipse, capítulo 14, livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, o que é que diz aqui, meus irmãos? Diz assim, capítulo 14, versículo 1. Diz assim: o Cordeiro e os seus remidos, né? Yahshua está separando o povo, meus irmãos. Yahweh está escolhendo o povo. Esse povo é um povo que pertence aos céus. Por isso que está escrito dessa forma: o Cordeiro e seus remidos. E olhei, e eis que estava um Cordeiro sobre o monte Sião. Estava sobre o monte Sião. E quem era que estava com ele? E com ele estavam os 144 mil. Né? Quem são esses 144 mil? 12 vezes 12, né? 72 vezes 72 dá 144 mil. São 144 mil e aldins que se espalharam por toda a terra. Né? São os escolhidos. Yahweh é que escolhe, é o céu é que chama. Né? É Yahshua que separa. Entendeu? O pai escolhe, aí a pessoa escolhida vai ao filho, e o filho de forma nenhuma jogará ele fora. Né? Então eles vão estar no Monte Sião, com o Cordeiro, que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. Eles conhecem. Eles conheceram, foi revelado para ele. Yahweh revelou o nome, né, para o seu filho. Revelou o nome para seu povo. Yahweh revelou o nome para a marcha Moisés. Ele sabe quem é o Altíssimo e ele sabe quem é o seu filho, meus irmãos. E eu vi uma voz do céu
como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpista que tocava com as suas harpas e cantava um novo cântico diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados de toda a terra. Meus irmãos, para você fazer parte dos 144 mil, você vai sofrer muito. São pessoas que passaram por grande sofrimento, foram pessoas que foram caluniadas, difamadas, foram pessoas que foram injuriadas, pessoas perseguidas, meus irmãos, na face da terra. E esse irmão, ou essa ovelha, que foi perseguida dessa forma, caluniada até mesmo pelos seus entes queridos, seus familiares, né, por todos que estavam à sua volta, como aconteceu com Moisés, né, logo quando nasceu, crianças foram mortas, como aconteceu com Yahshua, né, o nosso Salvador, o Mestre, né, o sumo sacerdote pastor, logo quando nasceu também foi perseguido, né, seus pais tiveram que fugir, né, da sua terra. Então, meus irmãos, um verdadeiro Yaldinho, um verdadeiro remanescente, ele é perseguido, vós sereis perseguidos por causa do meu nome. O nome tem que gerar perseguição, o nome tem que gerar salvação, porque Satanás não quer a salvação na terra, né? Por isso que as pessoas são perseguidas, por isso que nós, meus irmãos, nós somos perseguidos porque nós conhecemos a verdade. No livro de Apocalipse, capítulo 3, continuando no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, o que é que diz aqui? Diz o seguinte, capítulo 3, versículo 8. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É um nome. Entendeu? Senhor não é nome. Senhor é Baal. Deus é Zeus. Né? A declinação do título Deus vem de Zeus. Né? E Jesus é Jesus. Então, a gente não nega o nome da salvação, a gente não nega o nome do Salvador, os 144 mil que estão na face da terra. No livro de Jeremias, o profeta Jeremias, o que é que diz aqui no livro do profeta Jeremias? Profeta Irmial, né? Esse é o nome verdadeiro, capítulo 11, versículo 19. O que é que fala aqui, meus irmãos? Para finalizarmos aqui, né? E eu era como um cordeiro, como manso, que não sabiam que maquinavam contra mim, dizendo, destruamos a árvore e cortamos o seu fruto, para que não haja memória do seu nome. O propósito dele, meus irmãos, dos fariseus, dos escribas daquela época, era apagar o nome Kadosh, o nome inefável, o nome que salva da face da terra. Né? Apagar da memória. Foi o que eles fizeram, né? Maquinaram. Mataram o Salvador, depois maquinaram mais ainda, mataram os discípulos na tentativa de apagar, né, as fiéis testemunhas, né, que foram mortas. São esses, meus irmãos, que vão reinar, né, com Yahshua. São aqueles que não negaram o nome Kadosh, são aqueles que estão na salvação, são aqueles que conhecem, são aqueles que ouviram o chamado, ouviram a voz do Todo-Poderoso em seus ouvidos. Portanto, meus irmãos, eu espero mais uma vez ter engrandecido o corpo do Mashiach, trazendo vocês as palavras Kadosh de salvação, as palavras Kadosh de separação, as palavras Kadosh que levam à salvação. Yahshua é o Mashiach anunciado pelos profetas. Shalom, meus irmãos.